Graça e paz. Meu nome é Adriano Palomares. Costumo dizer, que sou mais um pensador cristão. Pensador cristão no sentido daquele que gosta de refletir sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus quer revelar, aquilo que Deus quer dizer através da sua palavra. Só que o objetivo desse vídeo é algo que vem me incomodando há algum tempo, é para contar para vocês como foi a minha conversão. Eu sou cristão há pouco mais de 10 anos, deve estar aí 11, 12 anos, mais ou menos, em que eu vivi e me converti e entreguei a minha vida ao Senhor. E eu gostaria de contar o meu testemunho de conversão. Portanto, esse testemunho eu já escrevi ele há mais de 10 anos atrás, cheguei a publicar em sites, alguns sites também repostaram este meu testemunho. Na época deu uma certa repercussão. Por isso, de agora, em forma de vídeo, eu vou ler e em alguns momentos aquilo que não parecer esclarecido eu vou comentar sobre aquilo que eu escrevi relacionado à minha conversão. Amém? Todo ser humano, independente de nacionalidade, cultura, raça, nasce com o instinto de acreditar em um sobrenatural, ou em algo além daquilo que vemos ou tocamos. Até mesmo os ateus creem em alguma teoria para justificar a maneira pela qual viemos ao mundo e todos os seres vivos que existem hoje. A maioria deles se escondem atrás da teoria da evolução, a qual até hoje a ciência nunca conseguiu e nunca conseguirá provar, pois quando Deus criou todos os seres vivos, ele disse para cada um produzir conforme a sua espécie, citado lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 12, verso 21, verso 24, verso 25. Devido a esse instinto do ser humano, hoje existem diversas religiões, com variedades de crenças. Aqueles que não conhecem ao Deus verdadeiro criam estátuas, fazem rituais, veneram algo como planetas, como símbolos, fazendo deuses para si, para que possam adorar e depositar a sua fé. No meio de tantas religiões, no meio de tantas filosofias, no meio de tantas teorias, existe apenas uma verdade. É impossível existirem duas verdades. É verdade que o vento existe, ainda que nós não o vemos, sente-se o vento. Por mais que muitos queiram se unir e declarar que o vento não existe e que o vento é uma ilusão ou uma sensação, mesmo assim ele ainda existirá e continuará a soprar. Existiu um homem chamado Allan Kardec, líder do kardecismo, quem basicamente sistematizou a crença conhecida como espírita, pois eles acreditam na possibilidade de uma comunicação com os mortos e diversas de outras crenças baseadas, oriundas do espiritismo, como reencarnação, como a doutrina da salvação pelas obras, etc. Porém, em 1914, no interior de São Paulo, havia uma família que pertencia a essa seita, a este sistema espírita conhecida como kardecismo, que muitos conhecem. Eles tinham uma filha de 12 anos de idade, o qual em uma ocasião ficou doente. E durante esse período em que ela estava doente, ela começou a delirar e a dizer ou a manifestar algumas palavras. A família ali preocupada se reuniu, chamou algumas pessoas e o kardecista ou outro kardecista que se fazia ali presente ao ouvir a manifestação daquela menina, disse que a menina estava trazendo uma mensagem de Deus
e a partir dali ela estava ensinando uma nova doutrina. Parece inacreditável, mas a partir deste fato começa a surgir uma nova religião na Terra. Um novo modelo de espiritismo, com algumas diferenças do atual kardecismo, e com o passar do tempo deram-lhe o nome de Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia. Usam a Bíblia Sagrada para defender a sua fé. Guardam o sábado, com textos isolados e distorcidos, porém com os mesmos conceitos de acreditarem na comunicação com os mortos. Só para vocês entenderem, uma cidadezinha no interior de São Paulo, dentro de um lar simples, de uma casa ali, havia uma família kardecista, cujo tinha uma filha de 12 anos. Essa menina, em uma ocasião em que ficou doente, começou ali a sofrer com delírios, com manifestações. Todos sabem também que a origem, basicamente, do espiritismo veio a partir de duas meninas, né? Se vocês estudarem, pesquisarem, vão perceber isso, de duas jovens. Então isso não era nada incomum. E depois, com o tempo, que Allan Kardec sistematizou aí o espiritismo, o qual fortaleceu essa crença. E membros desse espiritismo, em 1914, cuja essa menina estava doente, começou ali a dizer ou fazer manifestações, como já fazia parte da crença deles, reuniram ali algumas pessoas, e outro membro que estava ali do kardecismo deduziu que aquela menina estava ali, vamos dizer ali, trazendo uma nova doutrina, ou reformando aquela doutrina, e a partir dali formaram-se um grupo com um novo formato de espiritismo. Aderiram à Bíblia, passaram a partir dali guardar o sábado e anularam algumas doutrinas kardecistas, como reencarnação, porém a crença de se acreditar na possibilidade com a comunicação com os mortos, isso continuou e mantém-se até hoje. Com o passar do tempo, essa religião se multiplicou. Entrou em meus avós, passando para meus pais e, consequentemente, eu e meus irmãos, nascemos dentro dessa organização religiosa, qual fomos batizados ainda quando crianças, quando bebês, assim como o catolicismo. E durante 24 anos da minha vida fui ensinado a acreditar que esta era a única e verdadeira religião de Deus e que somente ela poderia nos proporcionar salvação. E as pessoas que não conheciam só poderiam ser salvas depois de mortas através de um sistema de comunicação em que lá acreditam. Então, a partir de então, essa religião ela tem uma mentalidade, uma doutrina, uma crença que se baseia que somente ela ou os grupos pertencentes a ela pode ser salvas. Aqueles que não fizeram parte daquele grupo e não seguiram os estatutos, não seguiram as leis, não seguirem as regras, não podem ser salvas. A única forma é em um processo pós-morte de purificação de pecados através de uma espécie de purgatório, porém, os espíritos ou supostos espíritos desses mortos têm que se comunicar com esta seita ou com os grupos membros dessa seita para que recebam a possibilidade dessa purificação e a partir deles recebam a salvação e encontrem Cristo ou vão ao encontro de Deus. Eu tinha uma grande certeza de que estava na verdade. Achava que eu era muito privilegiado por ter nascido naquela religião. Lá dentro, meu pai era muito respeitado, sempre foi líder, ministro de congregações, e por este fato eu sempre tinha a oportunidade de pregar a doutrina lá praticada dentro das congregações pertencentes ao grupo sectário. E em uma época da minha vida, eu fui muito dedicado a essa religião. Cheguei a fazer parte da liderança de jovens da seita em questão na cidade de São Paulo. Interessante saber que, mesmo sendo uma doutrina espírita,
usam a mesma Bíblia evangélica, a mesma Bíblia que usamos hoje. Diferente do kardecismo, que tem o seu próprio evangelho, usam mais como base o Evangelho segundo o Espiritismo e outros livros de Allan Kardec, e outras seitas que fazem as suas próprias Bíblias, por exemplo, a Testemunha de Jeová, adulterou ali a sua tradução, fez lá a sua própria versão para defender, ou pelo menos tentar defender a sua fé. E pregam com a Bíblia, porém não ensinam o que está na Bíblia. Distorce os seus textos, porém jamais contradizem a doutrina espírita, aquela que foi revelada pela menina de 12 anos em 1914, pois somente este formato de ritual pode proporcionar salvação. Mesmo acreditando em tudo isso, eu nunca fui completo, sempre havia dúvidas, vazios, o qual eu tentava preencher com coisas vãs. Foi então que me despertou o desejo de me aprofundar mais e mais na palavra de Deus, e comecei a estudar a Bíblia, ela estava ali nas minhas mãos. E a pedir em orações sabedoria a Deus. E a partir destes momentos, as escamas começaram a cair, pois de repente enxerguei Jesus. Vi quem ele era, eu vi quem ele é, e comecei a entender a sua missão na cruz. Conheci e entendi quem é o Espírito Santo, pois era o mesmo que estava ali me mostrando todas essas coisas. Só então eu percebi a escuridão que eu estava vivendo, quando a luz começou a clarear a minha vida. Eu estava praticando coisas contrárias à palavra de Deus, acreditando em mentiras, acreditem. Foi um impacto muito forte para mim. Comecei a trocar pensamentos com alguns de meus irmãos de sangue, pessoas ligadas à minha família, e vi que neles também haviam dúvidas. E a partir de então, eu e alguns irmãos nos unimos para estudar a palavra. Eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque eu não estava só. Deus também estava trabalhando na vida deles. Como passamos a entender a essência da cruz, o motivo do sacrifício de Cristo, que é a coisa mais linda que alguém fez por mim, fez por você, eu quis mostrar aos outros daquela seita a verdade, baseado, em João 14,16, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ah, meu irmão, entendi que a verdade não está com alguém, sim é alguém. Porque Deus nunca fundou ou trouxe religião na Terra. Religião é humana ou diabólica e não divina. A verdade não está dentro de um conceito, de uma filosofia. A verdade é Deus. A verdade é Jesus. E para ter a verdade não precisamos de religião. Mas para se ter a verdade, precisamos de Deus. Aí quando conheci Jesus e o recebi como meu único e suficiente Salvador, entendi que tinha um chamado de Deus. Baseado em Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É importante explicar que durante um período, pelo menos os últimos 2 anos, que nós éramos membros da seita, o último ano principalmente, começamos a estudar mais, de forma mais sistemática, a palavra de Deus e a não ter medo de confrontar, ainda que nos causasse uma desilusão com aquilo que nós críamos. E então nós nos entregamos o nosso coração para ler a Bíblia e aceitar o que os seus textos queriam nos dizer, o que a sua palavra queria nos dizer. Nós entendemos que realmente, quando nós entendemos quem era o Espírito Santo, porque para aquele grupo espírita, eles acreditam que o Espírito Santo pode ser até mesmo
mortos, espíritos de mortos salvos. Então a palavra Espírito Santo lá é usada de maneira muito errada. A própria doutrina, a própria revelação daquela menina de 12 anos pode até ser, essa revelação em si, para eles, pode até ser trocada como o Espírito Santo, pois eles creem que essa manifestação, ou seja, aquela promessa do Consolador que Jesus faz lá no capítulo 14 de João, só foi manifesta a este grupo, ou seja, só eles receberam o Espírito Santo. Por isso que nós não tínhamos uma visão clara nem de quem era Jesus, nós não entendíamos o seu sacrifício e mérito da cruz, tanto que a gente achava que precisava de todos aqueles processos de purgar ou de rituais que praticávamos para que alguém, ainda que pós-morte, fosse salva, teria que ser por aquele processo. E então nós adulterávamos e distorcíamos quem é o autor e consumidor da fé, quem é realmente aquele que pode nos salvar e quem realmente é o Espírito Santo. Então, por isso que nós cremos que quando nós entregamos nosso coração para a palavra, o Espírito Santo começou a trabalhar na nossa mente, no nosso entendimento, e começamos a orar e a pedir sabedoria. E assim, desta forma, o Senhor Jesus foi nos convencendo dos nossos erros e das doutrinas erradas que estávamos praticando. Porém, quando ainda na seita, que de lá vi Jesus, comecei a exaltá-lo e a pregá-lo. É importante lembrar que meu pai era muito conhecido e respeitado nacionalmente por todo o Brasil, dentro da seita. E naquela época ele era como se fosse um pastor de uma congregação, de um bairro da cidade de São Paulo, para ser mais específico em São Mateus, na Zona Leste. Porém, em qualquer cidade que eu fosse identificado como filho dele, eu sempre tinha uma oportunidade de uma palavra naquele culto. Ou era de pregar, ou era de presidir. Um detalhe, presidir é um momento dentro do culto, dentro do ritual, ou é o ritual que se faz, que conduz as pessoas à comunicação com os mortos. Então, quando você tinha uma oportunidade de presidir, você ia conduzir o culto de tal forma, em chamada 3 comunicações, em que cada fase dessa comunicação tinha um intento de ter ali um certo contato, ligação ou comunicação com quem já morreu, seja ele não salvo ou seja ele salvo. O não salvo passava ali para um processo para que fosse até lançado ao purgatório para se purificar e depois receber a salvação. E daquele salvo, que eram os bons, que nós chamávamos de anjos consoladores, por isso que alguns confundiam eles com o Espírito Santo. Então, o Espírito Salvo se manifestava lá e trazia mensagem para as pessoas, sejam mensagens faladas ou mensagens cantadas. Só para vocês entenderem o tamanho da heresia. Então, sendo meu pai um grande líder, e eu parte da liderança também dos jovens de São Paulo, e foi nesse período, que foi no último ano em que eu era membro dessa seita, que o Espírito Santo começou a trabalhar dentro de mim e de meus irmãos, de alguns membros da minha família. E começamos a pregar dentro dos cultos. Eu particularmente não conseguia mais pregar a doutrina da seita. Eu abria a Bíblia e começava a pregar o que estava na palavra. E eu, como parte da liderança dos jovens, começamos nesses ensinos, nesses encontros de jovens, a levar uma teologia simples, né? Porém pura. E as pessoas foram percebendo, e passaram a não aceitar os ensinos que estavam levando aos seus filhos. Ou alguns jovens por si só passaram a não aceitar aquele ensino que era simplesmente bíblico, puro, simples. Nós não estávamos atacando a seita, nós estávamos abrindo a Bíblia e estudos bíblicos e levando aqueles jovens. E a partir de então começaram a perceber a diferença na nossa mensagem, na nossa pregação, e começaram a tirar os seus filhos do grupo de jovens. Muitos cortaram a amizade conosco,
nós fomos aí rejeitados por amigos, por parentes, e até os meus pais se afastaram, cortaram uma certa ligação conosco durante um bom tempo. Como éramos já um grupo de pessoas já convencidas pelo Espírito Santo, engraçado que a parte que não aceitou a mensagem genuína de Cristo, aquela que nós estávamos lá anunciando dentro da seita, se afastou de nós e deixou para nós até o salão, o salão montado com bancos, com púlpito, com tudo. E durante um tempo nós assumimos a manutenção daquele espaço, cultuamos ali, mas então em adoração e louvor a Deus e a pregação da palavra e canções de hinos evangélicos. Só para vocês entenderem, meu pai era líder de uma congregação, eu era líder de um grupo de jovens. Durante esse período de conversão, ainda dentro da seita, nós começamos a pregar aquilo que estava na Bíblia, começamos a levar ensinos teológicos para dentro desse grupo de jovens e a ensiná-los baseado nesses estudos. Só que foi um processo de um tempo muito curto, entre um pouco mais de 6 meses finais aí dentro daquela seita, e nós começamos a anunciar, porque não dava mais para anunciar e pregar a mentira, mas mas a gente estava ali com uma intenção de levar a verdade para aquelas pessoas. Nós o amávamos, nós o amamos até hoje, as pessoas membros daquele grupo. Então nós queríamos que aquela verdade que nos invadiu, aquele calor do Espírito Santo que realmente nos envolveu, chegasse a eles. Então a parte que não aceitou a pregação da palavra, a pregação do Evangelho, aqueles que estavam aí sobre, no caso jovens, sobre submissos aos seus pais, foram retirados para que não ouvissem os nossos ensinos. A outra parte, que já tinha uma maioridade de idade, eles mesmos optaram por se afastar de nós e desligar. E meu pai era líder de uma congregação, e as pessoas membros da congregação iam lá e ouviam as pregações que eu e alguns dos meus irmãos pregavam, não suportaram ouvir aquela mensagem porque estava indo em contradição àquilo que eles aprenderam aí durante quase 100 anos, que é os ensinos da seita. Então eles se desligaram, pararam de frequentar aquela congregação que fazia parte da religião em questão. E o meu pai foi o último a abandonar o espaço. Como líder do espaço, meu pai abandonou e não aceitou também a nossa pregação. E se afastou e deixou o salão. Quando nós se apercebemos, havia um espaço físico com bancos, com púlpitos, enfim, e ficaram sobre as nossas responsabilidades. Nós assumimos a manutenção daquele espaço, pois ainda nós não éramos convertidos em nenhuma igreja evangélica, e passamos ali dentro de um culto espiritual, um culto evangélico. Só Deus faz isso, né? Desmonta todo, vamos dizer assim, desfaz um centro e transforma numa igreja. Só Jesus faz essas coisas. E então durante esse período nós cultuamos ali, antes ainda de irmos ou frequentarmos alguma igreja e até mesmo de sermos batizados em uma igreja. A partir disso, decidimos oficializar o nosso desligamento daquela instituição religiosa, pois estava causando uma perturbação para eles a nível nacional. Foi onde eu escrevi, com o apoio dos demais convertidos, uma confissão de fé, com pelo menos 15 importantes temas baseados na palavra de Deus, e mostrando eles a razão clara do nosso desligamento, onde pela última vez alguns líderes daquela instituição reuniram-se conosco a tentar e querer nos convencer de que nós estávamos errados. E então a nossa confissão de fé foi lida e entregue uma cópia interessada para cada um deles e posteriormente publicada na internet para o alcance de todos as nossas razões e motivos. Perdi muitos amigos, mas ganhei um grande e fiel amigo. Este é Jesus Cristo.
Em meio a tudo isso, já enxergando a verdade, Deus não me permitiu sair da religião, dessa organização religiosa, sem antes conhecer uma pessoa. Denise, uma jovem que morava a 600 quilômetros de São Paulo, na cidade de Adamantina, ao qual pertencia ao mesmo grupo espírita, ao mesmo segmento espírita que eu fazia parte. Conhecemos-nos através da internet, na época do Orkut, onde nos identificamos e passamos a nos gostar. E Deus colocou em meu coração para que eu fosse até Adamantina, são 600 quilômetros de São Paulo, conhecê-la pessoalmente, onde a partir daí começamos a namorar. Devido ao meu pai, como eu disse a vocês, ser muito conhecido dentro da seita, eu fui muito bem recebido lá por várias pessoas. Mas ninguém até então, nesse período, imaginava o que Deus estava fazendo em minha vida. Isso é um processo paralelo àquilo que eu já lhe contei. Cheguei a ir na congregação espírita de Adamantina, pois já entendendo a verdade, eu ainda não havia saído ou testemunhado. E durante o meu namoro, eu sempre fui transparente, nunca escondi a respeito da verdade de Jesus para a Denise. E devido a isso, cheguei a ouvir da parte dela diversas vezes que ela me deixaria, me largaria se eu me desligasse da religião. Porém, eu não me preocupei com isso, com esse posicionamento da parte dela, pois eu acreditava que Deus estava no controle e o Espírito Santo é quem ia convencer. E o tempo do namoro foi passando e Deus foi trabalhando no coração dela. E também nos deu a direção para nos casarmos. Foi um período de grandes provas, pois na mesma época que nós estávamos namorando, foi o período que Deus estava trabalhando no meu processo de conversão. Enquanto o Espírito Santo me convencia dos meus erros, eu transmitia a palavra de Deus para ela e o Espírito Santo foi trabalhando na vida dela e então saímos da religião, nos desligamos oficialmente e nos casamos. Como fui eu que publiquei os escritos de confissão de fé do meu testemunho e de estudos que escrevi na época, eu recebi muitas mensagens e muitos e-mails de contestação, de indignação, até de ameaças de processos. Mas o que mais nos fortaleceu foi quando eu comecei a receber e-mails e mensagens de membros daquela seita pedindo ajuda para se libertarem. Outros nos mandaram testemunho que também havia sido liberto daquela seita. As pessoas do outro lado do país que, através de ler esses estudos publicados na internet, e se converteram, que a gente jamais imaginava que iria ser alcançados, Jesus os alcançou. Do outro lado do país, eu morava de São Paulo, uma família de Tocantins, fui até São Paulo para nos conhecer pessoalmente, a fim de testemunhar o que Jesus havia feito com elas, e elas eram membros também desta seita espírita. E já fazem hoje mais de 10 anos que isso aconteceu, e sei que muitos já foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, e muitos hoje já estão aí batizados, são membros de igrejas evangélicas sérias, são obreiros, e acredito que Deus tem feito grandes obras através dessas pessoas, porém Jesus ainda quer alcançar mais membros dessa instituição religiosa, dessa seita, para que venham ter um encontro com Ele. Quero aqui dizer que nós não fomos convertidos ou convencidos pelo modelo tradicional em que alguém pregou e nós nos convertemos, ou que entramos numa igreja, ouvimos a pregação, levantamos ali a mão e aceitamos Jesus. Não foi assim que nós nos convertemos, mas o Espírito Santo nos levou a analisar as Escrituras e a comparar a doutrina que nós praticávamos. Porém, irmãos em Cristo, pastores evangélicos que
anunciam a palavra de Deus com sinceridade, com seriedade, tiveram um papel fundamental no nosso processo de conversão. Porém, muitos nem sabem disso. Talvez não vão saber se um dia vier a assistir este vídeo. Durante o meu processo de conversão, e também de alguns dos meus familiares, nós queríamos alimento. Nós começamos a estudar a palavra e a pesquisar e a confrontar com os ensinos que nós aprendemos e vimos que ali estava tudo errado. E então, só que nós sentíamos falta de alimento espiritual, de palavra. E dentro daquela seita, nós éramos condicionados, nós éramos manipulados ou convencidos de tal forma a nunca dar ouvido a uma pregação de um evangélico. Para vocês terem uma ideia, a liderança ou os ensinos ali, eles nos programavam. Se tinha um canal evangélico passando na televisão, mudava de canal. A rádio evangélica não ouvíamos. E se a gente tivesse um vizinho evangélico, não dá muita conversa nesse sentido. Nem a Testemunho de Jeová, nós dávamos muita conversa quando ia nos portões da nossa casa. Porque nós fomos programados a não ouvi-los, apenas ouvir o ensino da seita. Então, e quando a gente ouvia, o nosso coração estava endurecido, nossos ouvidos estavam tapados, nós não dávamos muita importância àquela pregação. Foi mesmo só com o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Porém, com essa sede de palavra, e quando nós entendemos a verdade, e que a pregação do Evangelho, que esses servos de Deus eram verdade, nós passamos a ouvir os programas evangélicos através da televisão, e nós começamos principalmente a escutar através das programações de rádio. Então, porque nós estávamos com sede, nós queríamos ouvir uma palavra verdadeira e genuína, foi quando nós passamos a ouvir a programação de rádio e TV evangélica, como, por exemplo, o programa do pastor Paulo Buteira de Mello. Foi um dos primeiros programas que eu comecei a ouvir. E me lembro que na sequência, que foi um dos programas de grande influência também no nosso crescimento, que era o programa Crescendo na Fé, liderado até hoje pelo pastor César Cavalcante, e tinha lá participação de irmãos, de pastores, como o pastor Elias Soares, lembro de Jamier de Oliveira, lembro de Luciano Benigno, entre outros. E durante o nosso último ano naquela seita, e como eu já disse em vocês, parte do nosso testemunho, quando nós já havíamos aí aceitado a verdade dentro mesmo da instituição religiosa, a levar a palavra de Deus, e aos jovens a levar um ensino teológico puro e simples. Esse ensino teológico, a base dele veio do programa Crescendo da Fé, através da FTB, pois foi a partir de então que nós começamos a ouvir essa programação e passamos a frequentar intensivões teológicos da Faculdade Teológica Bethesda, onde nós ouvimos diversos pastores e teólogos, ia comprar material lá divulgado. Por exemplo, eu lembro que nós compramos o curso Passo a Passo pelo Novo Testamento e pelo Antigo Testamento, e nós pegamos esse material, esse livro, e para não levar e dar muito na cara, nós redigitávamos os ensinos e fizemos uma apostila com o logotipo da seita ainda, com o logotipo do grupo de jovens. Porém, a base, os estudos, os ensinos era da Faculdade Teológica Bethesda, que era baseado, claro, 100% na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E esse estudo, esse manual, esse passo a passo, que foi isso que nós queríamos que eles fizessem, essa prática. Eles começavam a praticar um passo a passo nas Escrituras Sagradas. Isso também fez nos crescer muito, esses ensinos e estes materiais todos. Eu me lembro que o primeiro intensivão teológico que eu fui e participei, o tema era sobre seitas e heresias. Foi impressionante o que Deus fez, nos levou, e até acho que foi o pastor Natanael Rinaldi, se eu não me engano, foi ele que falou sobre esse tema há muitos anos atrás.
Isso nos edificou, nos fortaleceu, nos alimentou muito para que a gente continuasse nesse processo, nessa luta de alimentar a nossa conversão e de alcançar mais pessoas dentro daquela seita. Para a glória de Deus, até hoje sou casado com a Denise, minha esposa, que Deus fez uma grande obra na vida dela, somos felizes, abençoados, estamos aqui no começo de 2021, para quem ouvir posteriormente, só para se localizar no tempo, estamos no início de 2021. No dia 3 de outubro de 2009, nós fomos batizados nas águas, nas sedes da Assembleia de Deus em São Mateus, conhecida como ADSM, pastor Deiró de Andrade, nosso pastor presidente, e igreja que nós conhecemos através de um intensivão da FTB, pois o nosso pastor Deiró também fazia participação naquela programação do Crescendo da Fé e cedia o templo para que fosse feito os intensivão. Fui ali que eu conheci, até era próximo da minha casa, em São Mateus, nem imaginava, se a igreja ser tão grande, né? A gente passava sempre ali na Avenida Mateu Bay, nem imaginava que ali tinha uma igreja tão abençoada. Uma igreja séria, evangélica, que prega a palavra de Deus com sinceridade. E lá mesmo eu já passei a frequentar o Instituto Teológico da DSMs, eu estudei teologia aí durante 4 anos. Lá fomos consagrados a diáconos, nós fomos secretários da escola dominical durante aí vários anos, até que Deus tocou no nosso coração de a gente nos mudar, ou nos mudarmos daqui, onde eu vivo, tem uma bandeira ali atrás, para Portugal. Então nós moramos hoje em Portugal. O pastor Diró, a pastora Suzy, até hoje são grandes queridos e amados nossos, são nossos pais na fé. O pastor Jurandir, que é o pastor vice-presidente, missionária Isabel, são também pais queridos que cuidaram de nós, nos conduziram, e nós perdemos muitos amigos, até parentes nas seitas, mas Jesus nos deu uma igreja tão grande, que tantos amigos que nós ganhamos, e multiplicou ainda mais essa quantidade de amigos, e nós somos cuidados na fé. Jesus não nos deixou desamparado. Nosso culto, então, deixou de ser comunicação com os mortos ou rituais, de presidir essa possibilidade para aqueles que creem nisso. Hoje, nosso culto ele é voltado à adoração a Deus. Ele é voltado para que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Jesus nos libertou de todo erro, de toda heresia, de toda mentira, do pecado, dos laços do diabo. Estamos em constante oração para que Deus liberte mais e mais irmãos. Tenho uma certeza, se você ainda não é liberto por Jesus e está assistindo esse vídeo, está assistindo essa mensagem, está assistindo esse testemunho, não é por acaso. Aquilo que Deus realizou na minha vida não é no mundo exterior, não está baseado em grandezas, em riqueza, mas é no mundo interior. Aquilo que Ele fez aqui dentro, não há dinheiro no mundo que pague ou que possa comprar. É só mesmo o preenchimento do Espírito Santo que faz isso. E o meu desejo, o desejo do meu coração, é que mais e mais pessoas conheçam Jesus verdadeiramente e tenham encontro também com o Espírito de Deus e veja quem realmente Ele é. E Jesus está neste momento, em tempos tão difíceis que nós vivemos neste mundo, querendo salvar e a lhe chamar e a lhe incomodar, para que você também seja mais um mensageiro dele, mais um mensageiro da verdade, e pregue e proclame ainda mais e mais pessoas. Eu fiquei muito feliz quando eu tive a oportunidade de conhecer um irmão, membro também desta seita espírita, qual eu fui parte, em que ele me enviava os e-mails na época, me rebatendo, me questionando,
E eu, com muita mansidão, dado pelo Espírito Santo, respondia. E até então que chegou uma época que nós falamos por telefone, via WhatsApp, via áudio, e nós discutimos muitos assuntos, e Deus, acabamos nos tornando amigos, e Deus trabalhou tremendamente na vida dele. Ele hoje, ele foi convencido pelo Espírito Santo, convertido também, batizado nas águas de uma igreja evangélica séria. Ele veio justamente até para a Espanha fazer um curso de missões, este irmão, e depois posteriormente foi fazer missões na Turquia para muçulmanos refugiados. Veja só o que Deus fez, que tremendo, né? Como uma coisa ela conecta na outra, como o trabalhar de Deus ele é perfeito. Às vezes eu não vou pregar para muçulmanos, mas Deus faz uma ligação que através de mim, de outros irmãos, outros se convertam e vão aí por todo mundo pregar o Evangelho. E esse é o meu desejo do meu coração. E eu quero que você seja incomodado, impactado e que abra o seu coração para que Jesus entre. Amém? Deus te abençoe. Estou à disposição para qualquer esclarecimento através das minhas redes sociais e dos meus e-mails. Amém? Deus te abençoe.